Pois bem, ele acabou de chegar aqui, deputado federal João Roma, do PRB, e já responde de imediato, primeiro os nossos cumprimentos, meu, Victor Pinto e Cíntia Kelly, e já responde, já pergunta do nosso ouvinte Raildo. Boa noite, deputado federal. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da Itapuã FM 97.5. Boa noite, minha querida Cíntia. Olha bem, eu não sou muito favorável à mudança de nome de partidos. Tanto que eu fui até voto vencido, à época eu estava ainda no PFL, quando houve uma movimentação para o PFL mudar o nome para Democratas. Não é? E apesar de eu representar lá a ala jovem do partido, eu não me animei com a mudança de nome. De fato, eu prefiro realmente que você, num país jovem como o Brasil, tente fortalecer as instituições. Eu acho que manter o nome cria uma vinculação histórica muito mais sólida. Por outro lado, eu também não vejo nenhum problema. Eu acho que é um movimento natural. O que me desagrada muito mais no Brasil é a proliferação de legendas partidárias, onde você não consegue sequer identificar certo, o viés não só programático, mas também ideológico dessas legendas partidárias, certo? Fica muito difícil até para o eleitor, no momento lá, identificar qual o viés daquela determinada sigla, né? Mas, por outro lado, certo, é natural também que ocorram avanços, e a legislação permite isso. Hoje foi noticiado, inclusive, que a mudança de nome do PRB seria justamente para mostrar uma desvinculação, né, de uma participação passada. Eu acho que o que motiva não é basicamente isso, mas sim tentar justamente transmitir para a população qual o viés do partido hoje, quais são as bandeiras que ele de fato está consolidando. A política é muito dinâmica. O PRB tinha na última legislatura 21 deputados federais, aliás 22 deputados federais, hoje tem 31 deputados federais, muitos dos quais inclusive não são vinculados à igreja. Sempre há também uma mistura muito grande, né, que falam partido da igreja e tal. Tem uma ala laica no partido. Então eu acho natural, como por exemplo houve mudança no caso do Podemos, houve mudança no caso do próprio Democratas, o PR mudou para o Partido da República, o PPS e por aí segue, né? Eu particularmente não sou muito adepto dessa tese de mudança de nomes, mas eu não vejo nenhum problema, e também eu não enxergo que mudando de nome que a pessoa vai mudar a essência ou vai apagar a história do partido. Pelo contrário, eu acho que cada vez que você traz esses assuntos à tona, como é o caso, evidenciado pela pergunta do ouvinte, certo? Sempre que você mexe num caso como esse, naturalmente você suscita mais, você chama muito mais atenção, certo? Para o histórico do partido, certo? Eu não vejo problema, portanto, né, na mudança de nome. Acho até um nome interessante, né, que vincula a sentimentos republicanos, que eu sou muito adeptos, e não vejo dificuldade em relação a isso, mas acho que a motivação, certo, discordo do que comentou o ouvinte, não é para apagar o passado, mas sim para asfaltar, né, e projetar o seu futuro. 6:17, aqui na bancada eu, Victor Pinto, com Cíntia Kelly, e você que sintonizou agora, você está no Se Liga Balcão aqui na Rádio Itapuã FM 97.5, aqui com a gente o deputado federal João Roma, do PRB, e você pode participar pelo WhatsApp 987498272, 987498272. Deputado, você faz parte do PRB, que se coloca como independente, mas a atuação do PRB, a inclinação de onde o PRB orbita é pró-Bolsonaro. A gente percebe isso nas ações. Eu quero saber o seguinte: o deputado João Roma faz parte dessa base em pró de Bolsonaro? Qual é a avaliação que o deputado faz dos 100 primeiros dias, desses primeiros meses de Bolsonaro na presidência da República? Teve avanço ou mais retrocesso? Olha, Vitor, eu acho que o que gerou, né, essa eleição do presidente Bolsonaro foi um grande sentimento de mudança no Brasil, né? E isso tem se manifestado inclusive na própria forma do governo Bolsonaro,
que causa muita espécie na maioria das pessoas, porque de fato movimentou, né, e trouxe novos elementos para a política, né, nem sempre com o trivial, com o que era comum, né, que se via ocorrendo. Por um lado eu acho isso muito positivo, por um lado eu acho isso muito negativo. O negativo eu acho na parte da liturgia da vida pública, na parte da profundidade, inclusive, da discussão das matérias, mas o positivo é que, de fato, né, na maioria das vezes ele tem, né, manifestado na sua maneira de agir o que ele falava durante o período eleitoral. Então isso eu acho que é positivo por esse aspecto, né? Quando, por exemplo, ele montou o ministério dele sem ouvir os partidos políticos, porque de fato havia um clamor social, certo, para que não ocorresse mais aquela política dos conchavos, do toma lá da cá, certo, e a maneira com que ele colocou isso, apesar de ter gerado muita desarticulação no governo, foi de fato buscando, né, ao meu ver, essa sintonia com as pessoas que lhe elegeram. Eu fico muito à vontade de colocar todas essas coisas, Vitor, porque de fato dentro do PRB o partido se colocou como um partido independente. Independente por quê? Apesar de ser totalmente próximo à agenda, especialmente a agenda econômica do governo Bolsonaro, o PRB, por exemplo, não quis participar, sequer apresentou nomes para compor ministério, não quis participar de sequer conversas sobre a participação em ministério. Então isso deixa sim o partido muito à vontade, até porque se a dinâmica é uma outra, como se está colocando, certo? Que houve até aquelas rusgas, né? Política nova ou política velha, como é que é isso? Onde eu acho que não há política nem nova nem velha, existe ou a boa política ou a disfunção da política, né? Mas de fato isso deixa também as bancadas muito mais à vontade, porque você quebra também aquela máxima que até então se estabelecia: o governo tem uma base de X parlamentares. E dessa forma a coisa está um pouco mais fluida em Brasília. Você em alguns temas pode estar aliado com o encaminhamento do governo e outros não. Cito o exemplo aqui do relatório que eu apresentei na Comissão de Minas e Energia e foi aprovado por 25 votos a 2, que foi um relatório derrubando o decreto dia 27 de dezembro, no final do governo Temer. E esse decreto, o que eu aprovei foi o relatório do PDL número 7, quebrava justamente o subsídio da energia rural, uma coisa que afeta ao homem do campo, aos produtores, certo? A todo mundo que está vivendo, né, da subsistência no campo, alimentando as cidades. Então, isso aí, apesar de ter o nome subsídio, ao meu ver, chama-se tarifa rural, tarifa urbana e tarifa industrial. Não é questão de subsídio. E o que se fez, a motivação disso era justamente para diminuir o custo do Brasil. Ora, se você eleva um custo, né, na energia rural e você vai ter um incremento de mais de 25% nos produtos primários, naturalmente você não só não está contribuindo para a diminuição do custo do Brasil, como você também está tirando competitividade do Brasil. Então, nessa matéria, por exemplo, eu fui totalmente contrário ao encaminhamento do governo, certo? Fui vencedor, tive o meu relatório aprovado por 25 votos a 2, deve nessas próximas semanas ir a plenário. Então fiz isso com todo o conforto, até porque não tenho, digamos, nada que me torne dependente do atual governo, apesar de, como você mesmo comentou, o PRB está muito sintonizado, né? Eu particularmente, até pela minha inspiração política liberal, não só na economia como também na vida cidadã, eu enxergo muitas virtudes, né, dentro da área econômica do governo Bolsonaro, e essas coisas de fato eu dou total suporte. Fazendo jus a Zé Eduardo, que nota hoje você dá à gestão de Bolsonaro de 0 a 10? Olha, por se tratar de um início de governo, Vitor, eu daria uma nota 7 para o presidente Bolsonaro. Média. Não, a média é 7, né? Não, tem lugar que a média é 6. Mas é 5, né? Onde eu estudei a média era 7, então eu dou na média, não é? Eu acho que o que na verdade me desaponta no governo Bolsonaro é de fato o que eu lhe falei, algumas atitudes muito precipitadas, algumas vezes decidindo de forma superficial, tá? E isso eu acho que você tem que ter, como eu disse, muita liturgia na vida pública, e isso
muitas vezes dá uma interferência muito grande na vida do cidadão. Os filhos? É uma outra coisa que também eu acho que desagrada, né, aos brasileiros. Não, desagrada os deputados também, a interferência de sem Carlos, dúvida, Eduardo. Sem dúvida. Principalmente do Carlos. Não é questão de ninguém estar querendo se meter na vida pessoal e afetiva de qualquer família. Pelo contrário, eu quero que ele tenha um melhor do relacionamento com a sua família. Mas não é cabível, certo? Um vereador do Rio de Janeiro, certo, está influenciando ao ponto de estar escolhendo ministros, de estar definindo a agenda da nação, certo? Eu conheço muita gente que fala, eu votei em Jair Messias Bolsonaro, não em Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. Então essas coisas sem dúvida criam muito desgaste no governo, até porque são temas muito sérios que são tratados e às vezes eu acho que a população toda percebeu isso, certo? As manifestações do Carlos nem sempre são, digamos, as mais sutis. E isso cria, sim, estresse e problemas, né? Outro dia circulou uma foto, Bolsonaro se reúne com a oposição e tenta acordo. Era ele, uma foto dele com seus filhos. Certo? Enfim, os filhos, por sua vez, também são personagens da política, mas eu acho que, por se tratar, inclusive, de assuntos de tão alta esfera, precisa sim, como eu falei, ter a liturgia devida. Não é que queira calar a voz de ninguém ou que a pessoa não manifeste sua opinião. O que não pode é haver interferência, certo? Programática, organizacional de uma pessoa que não está atuando diretamente no cerne do poder político em Brasília, certo? Formalmente dentro desses aparatos. Eu acho que isso cria uma certa fragilidade e tem trazido muitos embaraços no andamento do governo. Mas eu acredito que o próprio presidente Bolsonaro já percebeu, já viu a dimensão, inclusive, do papel que ele foi legitimado pelos brasileiros, que ele elegeram como presidente da República, e acredito que as coisas estão serenando e decantando mais dentro da nossa República. Mas eu acho que quem votou em Bolsonaro sabia que tinha esse combo de Eduardo, Flávio e Carlos. 6h26. Temos já algumas perguntas aqui de ouvintes, mas antes da gente ir para o nosso WhatsApp 987498272, perguntas aqui para o deputado federal João Roma, que está aqui com a gente no Se Liga Bocão. Cíntia Kelly, faz o seu questionamento. Deputado, boa noite. A gente tem visto desde que assumiu, né, a presidência da República, declarações que a gente fica questionando as declarações, às vezes, do presidente da República ou de algum ministro, né, alguém da equipe. E a mais recente é do ministro da Educação, que diz que vai cortar recursos para algumas universidades federais, incluindo a UFBA, o UNB, a Federal Fluminense. Cerca de 30% vai ser esse corte. E a justificativa é que a universidade não tem apresentado bom desempenho e tem promovido balbúrdia. O senhor, apesar de ser pernambucano, foi eleito, né, pela Bahia, deputado federal pela Bahia, e eu queria a sua posição em relação a essa possibilidade de corte de 30% da UFBA, no orçamento, que a gente já sabe que vem diminuindo, a cada governo vem diminuindo. No governo de Dilma Rousseff já era uma coisa pífia, e agora se imagina, né, claro que isso foi o que ele falou, a gente não sabe se de fato vai acontecer, um corte de 30% no orçamento. Como o senhor avalia? Olha, eu avalio inadequado, né, a maneira como a decisão foi tomada, né? Porque se há um quesito orçamentário, né, e você tem suas justificativas que pode fazer isso, ou até direcionamentos, que é natural no início de cada governo, ok, mas o que não pode é ter juízo de valor, porque se há uma utilização indevida no recurso dentro de uma instituição federal, isso tem que ser apurado, porque seria ou uma acusação de malversação de recursos, e seria grave, teria que ser apurado, tá? Ou sim deveria ter lastreado em dados técnicos. Pelo que eu vi o reitor comentando, a UFBA tem tido sim, certo, um resultado mais do que satisfatório entre as universidades federais brasileiras. O ministro, eu vi um vídeo dele que dizia que o povo que elegeu Bolsonaro, né, estava ciente de que o foco seria no ensino básico, no ensino profissionalizante. Eu acho que sim, tem que se fortalecer, no caso do Brasil, ensino básico, ensino profissionalizante, mas isso não quer dizer você estar prejudicando as universidades, muito menos sobre esses argumentos, Cíntia, que para mim é pior a argumentação do que o fato em si.
Então, se há alguma justificativa de caráter estratégico, administrativo ou o que seja, discuta-se essa situação perante um orçamento, que é um orçamento que inclusive foi votado e aprovado no ano passado. Mas assim, em termos práticos, o que é que o Congresso pode fazer para evitar esse tipo, se de fato ele tentar colocar isso em prática, o que é que o Congresso Nacional pode fazer para tentar evitar que haja esse corte? Eu não sei se o reitor já procurou vocês, que são deputados baianos, não sei. Fazer valer o orçamento da União, que foi aprovado pelo Congresso. A principal função do Congresso Nacional é a validação e a implantação do orçamento público, certo? O orçamento impositivo ajudaria nesse processo? É um avanço, né? Não só ajuda, como é um avanço do parlamento, porque o que ocorre, e muitas vezes confundimos muito isso aqui no Brasil, é que se vincula a liberação de orçamento ao toma lá da cá do governo, justamente naquela matriz antiga, seguinte, fulano está alinhado, recebe X de orçamento. Então essa dependência é muito negativa para o fortalecimento institucional, porque se o deputado eleito, naturalmente, ele é cobrado na sua base por levar benefícios, ele também tem que estar ali atuando dentro do Congresso para que possa se eleger as prioridades do Brasil. Para isso nós temos um sistema dividido entre executivo, legislativo e judiciário. O orçamento da União deste ano de 2019 foi aprovado no ano passado. Então lá está, por exemplo, o custeio das universidades federais. Então, uma medida como essa, mesmo que seja um contingenciamento, ele não pode simplesmente desobedecer o orçamento. E é natural, e eu tenho certeza, já conversei com vários outros parlamentares, que vai haver, né, uma série de movimentos para que o trabalho, especialmente o trabalho que está em andamento nas universidades federais brasileiras, não seja prejudicado por quesitos de impressão ideológica ou estética. Mas, por exemplo, o reitor da UFBA já procurou a bancada federal? O senhor sabe se já teve algum contato? Eu não fui contactado pelo reitor da UFBA, mas me coloco desde já à disposição. Eu hoje pela manhã me encontrei com o meu amigo Fernando Guerreiro, que tinha feito uma postagem dizendo: meu irmão estudou na UFBA, eu estudei na UFBA, minha irmã estudou na UFBA, eu sou UFBA. E eu disse para ele: olha, Guerreiro, meu irmão não estudou na UFBA, minha irmã não estudou na UFBA, eu não estudei na UFBA, mas quero te dizer o seguinte: nesse caso eu sou UFBA. Então vamos, obviamente, agir para fortalecer, porque isso também tem outros valores dentro de um Brasil que também precisam ser considerados. Não é apenas na questão de o investimento de X e o que é que isso resulta. É natural que, se você faz uma comparação rasteira, esse recurso investido, obviamente, no ensino básico, no ensino profissionalizante, ele é muito mais abrangente. Mas será que ele também é estratégico ao ponto do que faz uma universidade, a termos de ter massa crítica dentro de uma sociedade e tudo mais? E como eu falei no início, se a universidade ou algum departamento estiver fazendo a utilização inadequada desses recursos, certo? Isso tem que ser apurado e não simplesmente ser aventado e dizer que vai ser punido em virtude de tal ou qual atitude. Até porque não se pode exercer esse arbítrio, certo, dentro da liberdade de expressão dentro de uma instituição de ensino superior. Houve aí um levantamento feito pela Folha, o ranking universitário da Folha, de 196 universidades. A UNB, que é uma que deve ter 30% de orçamento cortado, é a nona colocada, né, em bom desempenho. A UFBA, 14ª. E a Universidade Federal Fluminense, 16ª. Então, com base em que o ministro disse que não tem bom desempenho, com base em que disse que promove balbúrdia? Essa é a questão que acho que nem o ministro consegue explicar. Mais um maluco dentro do Ministério da Educação e que só quer levar em conta a questão ideológica, não se conta a questão técnica e educacional. Eu comentei uma vez com um amigo meu lá em Brasília nesses dias, que olha, entre a esquerda e a direita, eu sou contra a demagogia e o populismo. Perfeito. E a demagogia e o populismo pode estar alojado tanto na esquerda quanto na direita. Sim. Então, da mesma forma que é prejudicial o aparelhamento, né, de instituições com viés ideológico de esquerda, também o é no viés ideológico de direita. Né? Então, acho que a gente tem que buscar sempre, não só pela segurança jurídica no Brasil, mas especialmente pelo fortalecimento institucional.
Por isso eu acho que a gente tem que ter sim pilares fortes dentro de um orçamento, né, que esse orçamento seja impositivo. Acho que hoje o Brasil já está muito amadurecido em relação às suas demais instituições, inclusive judiciárias, para fazer valer essas coisas todas, e não quero entrar no mérito do que é melhor ou pior. Óbvio que nós temos um país cheio de desigualdade e que precisa sim, cada vez mais, ter mais recursos para a educação básica e profissionalizante, mas isso não pode se dar no sentido de querer fazer um comprometimento histórico, certo, e estratégico dentro do nosso ensino superior. E para mim, assim, o grande engodo, assim, dessa questão né, sobretudo da campanha, falar, vamos acabar com o viés ideológico. Você quis dizer, na verdade, que vamos acabar com o viés ideológico de esquerda, porque o viés bacana ideológico é de direita. E é isso que a gente está vendo o tempo todo nesses 3 meses, 4 meses de governo Bolsonaro. A gente está vendo o viés ideológico de direita. O que ele quis acabar foi de esquerda. Não acabar com a ideologia, e até que isso é impossível você acabar com a ideologia. Mas eu acho que estão exagerando na dose. Quando seguem no caminho como esse, é naturalmente um deslize e, obviamente, estão pisando na bola. Você está sendo educado. Você está sendo educado em dizer que foi um deslize, porque realmente eu acho que já ultrapassou os limites. O que a gente tem visto aí em apenas 4 meses de governo. 6h34. Você que sintonizou agora, você está no Se Liga Bocão, aqui na Rádio Itapuã FM, com a gente, o deputado federal João Roma. 2020 bate a porta, deputado, e não tem como deixar de tratar da sucessão ao prefeito ACM Neto. Seu nome sempre é colocado à baila, sempre é lembrado, apesar de Bruno Reis ser, até então, o nome mais apontado, visto da proximidade, por ser vice-prefeito, tá na Secretaria de Infraestrutura, seu nome sempre está colado com a imagem do prefeito ACM Neto, agora deputado federal, fazendo articulações em Brasília. A pergunta que fica, é fácil fazer a sucessão do prefeito ACM Neto? Tá fácil fazer essa sucessão? E se João Roma, se assim for chamado, é candidato a prefeito de Salvador do prefeito ACM Neto? Olha, eu sei que não sei se é difícil ou fácil, mas eu sei que é muito importante para a cidade de Salvador manter os ganhos que foram conquistados na gestão do prefeito ACM Neto, que foi justamente resgatar a autoestima de Salvador, que foi fazer justamente uma gestão onde a rua é o seu melhor gabinete e está presente no dia a dia dos 163 bairros de Salvador. Certamente, Vitor, ter participado desse momento da cidade de Salvador foi uma das experiências que mais me honrou, que mais me orgulhou, que mais me emocionou na vida pública brasileira. É uma experiência realmente da política aplicada, né, que você mexe naturalmente no dia a dia, no cotidiano do cidadão. Então, acho que esses ganhos que a cidade de Salvador obteve com a chegada da gestão do prefeito ACM Neto, isso aqui tem que ser preservado no próximo 2020. Nomes, naturalmente, eu acho que até por uma questão de história, dos episódios que sucederam, acho que Bruno Reis é um nome que não só está capacitado, como ele estaria, digamos, talvez na frente dessa fila, certo? O processo político não é um processo linear, é um processo muito múltiplo, muito plural, abrangente. Na política nem sempre é o mais forte que leva, mas é aquele que agrega mais. Mas eu tenho certeza que sob a coordenação do prefeito ACM Neto, Salvador hoje é uma cidade que desponta não só como uma administração aprovada por 74% de seus habitantes, como é uma cidade que está em administração num outro patamar de outras capitais no Brasil, certo? Com capacidade até de contrair financiamentos internacionais. Hoje mesmo o prefeito assinou um documento com a Caixa Econômica Federal que contrai financiamento para Salvador, uma cidade que quando ele chegou à prefeitura fazia 12 anos que sequer tinha permissão para tomar um limite de empréstimo nacional que fosse. E tinha mais de 170 restrições ao CALC, ou seja, como se tivesse 170 negativações no banco, imagine. E ele conseguiu, né, colocar Salvador nos eixos, conseguiu absorver e colocar esse novo patamar, né, de gestão e administração na nossa cidade. E em 2020, o que é que eu vejo? Eu vejo que essa estrutura, né, e essa capacidade de resposta à população que a gestão da ACM Neto deu, naturalmente, certo, já parte na frente, porque a população percebe nisso, certo, uma equação política que deu certo. Ele vê isso na ponta quando vê a cidade iluminada, quando vê sempre uma obra sendo inaugurada, quando vê o asfalto em dia, quando vê todas essas coisas funcionando. Mas seu nome está à disposição se for chamado? Naturalmente, na política, certo, não se renuncia, né, os espaços de poder, certo? Eu sou um político, fui votado na cidade de Salvador,
estou habilitado, estou num partido político que é o PRB, que tem também sua agenda e suas demandas, mas no conjunto da obra, o PRB também faz parte do projeto do prefeito Assemineto, estaremos juntos nessa caminhada, certo? Não é ainda o momento de definição de nome, mas é o momento ainda de estruturar e seguir trabalhando. Eu tenho acompanhado a agenda do prefeito, tenho também acompanhado a agenda do vice-prefeito Bruno Reis, que tem também feito um excelente trabalho, mas no próximo ano eu acho que o mais importante para a cidade de Salvador é esse grupo estar coeso, unido e mostrando realmente alguém que seja o melhor nome para levar à frente esses ganhos que a cidade obteve. Porque lá atrás o PRB já lançou candidatura própria. Pode lançar a candidatura própria em 2020? Há um caminho para isso? É natural, né? Não só o PRB, como vários outros partidos, certo? Mas a tendência, né, é que, sob a coordenação do prefeito Assemineto, todas essas agremiações partidárias que, de alguma forma, são partícipes desses avanços da cidade de Salvador, até porque também contribuíram com a gestão. Hoje eu estive com o Weber Santana, do PSC, certo? Ele também foi protagonista da gestão do prefeito Assemineto. O Geraldo Júnior, do Solidariedade, ele também é artífice disso, ele foi secretário de esporte do prefeito Assemineto. Então, todos esses personagens, certo? Eles também contribuíram para todo esse avanço da cidade de Salvador. Então é natural, certo, que com o melhor diálogo e com, de fato, agregando essas pessoas em cima daquele que possa, na verdade, ser mais aglutinador, nós tenhamos, de fato, a melhor equação para que a população de Salvador perceba e mantenha, certo, esses avanços que conseguiu conquistar durante esse período de Assemineto em Salvador. Agora, deputado, é uma pena Zé não estar aqui, porque seria muito interessante para vocês Cíntia? Dois baterem bola aí diante da pergunta que eu vou fazer. Você está se subestimando, o senhor, Cíntia. PRB, né? Se fala que Zé Eduardo pode se lançar à Prefeitura de Salvador, já se falou no PSD, que seria um partido que ele poderia estar filiado. Mas, Cíntia, ninguém PP, se lança candidato. No momento, Candidato é decorrente de um processo político. Certo. Há uma possibilidade de ele ser candidato à prefeitura. Já se falou que ele pode ser pelo PSD, pelo Cacá PP, Leão mas, por PP. Exemplo, ele é da Record, né, da TV Record, que é ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, que tem a ligação com o partido PRB. Eu quero saber do senhor, se Zé Eduardo, de repente, for candidato a prefeito pelo PRB, o senhor se mantém no partido, o senhor deixa o partido para apoiar o prefeito, alguém que a Assemineto lançar como candidato? Como é que vai ficar essa questão caso Zé Eu vou lhe se filie repetir ao o que ele PRB? disse em outra entrevista aqui, Cíntia. Na política você não responde hipótese, você responde fatos políticos, certo? Então, Zé Eduardo hoje é um grande personagem do cotidiano da cidade de Salvador. Ele, inclusive, campeão de audiência no seu programa lá da televisão, na TV Record. Tem participado do dia a dia da nossa cidade, já se manifestou outras vezes interesse pela vida pública. Eu acho que a vida pública merece sim receber novos personagens, pessoas que possam contribuir no seu cotidiano, na sua ação. É importante que os expoentes da nossa sociedade possam vir participar da vida pública, até para que se possa avançar, não é? O meu slogan até na eleição do ano passado era sangue novo na política, e trazido por essa inspiração de poder trazer novos elementos, né, para poder oxigenar a vida pública brasileira. O PRB, inclusive, convida também Zé Eduardo para fazer parte dos seus quadros, né? Seria um reforço muito importante. Agora, como eu falei anteriormente, a discussão sobre a sucessão do prefeito Assemineto em Salvador não pode ser uma discussão isolada. Então, pela postura que o PRB vem adotando, a definição do PRB perante a sucessão do prefeito Assemineto não vai ser uma decisão interna corporis, não vai reunir apenas eu, Marinho, Marcos Pereira e tal, e resolver o que tem que resolver. Nós temos uma... Esqueceu de Xeron? Thieron também faz parte da nossa executiva, está lá em Brasília. Os vereadores, né? Temos também a Rogéria, que é secretária do prefeito Assemineto no momento. Então essa discussão do PRB perante a sucessão será naturalmente colegiada e terá, obviamente, estará na mesa junto com o que nos inspira e pelo toda essa trajetória que passamos ao lado do prefeito Assemineto nessa transformação que é da cidade de Salvador. Temos pergunta aqui do ouvinte de final de telefone 6645, uma pergunta para o deputado federal João Roma, que está aqui com a gente no Se Liga Bocão da Itapuã FM.
Boa noite, Cíntia, boa noite, bancada, boa noite, deputado. O senhor acha, deputado, se o prefeito Assemineto tivesse sido candidato a governador, teria tido alguma mudança na eleição? Ou ninguém bateria em Rui Costa mesmo? Quem vai saber? Quem reescreve a história? Não é muito difícil, né? Isso aí. A minha sensação no início do processo eleitoral era essa, por isso que eu fui uma voz que insistiu muito para que ele mantivesse a candidatura para governador, mas ele, né, preferiu, né, honrar o seu compromisso com todos os soteropolitanos, permaneceu na gestão, certo? E assim vamos escrevendo a história. A Bahia segue, tivemos aí reeleito um governador que logo no primeiro mês descumpriu uma série de compromissos, que aumentou a sua alíquota de contribuição de 11% para 14%, que mais uma vez não deu aumento para o servidor, certo? Que nunca inaugurou uma escola sequer na cidade do Salvador, certo? E que eu passo ali e vejo uma placa, né? Aqui tem trabalho, a melhor gestão do Brasil. Eu não sei realmente onde é que está essa gestão, se o resultado dessa gestão fica sempre em último lugar no Brasil, ou seja, último lugar em educação, certo? Uma saúde calamitosa. Então eu realmente queria um novo momento para a Bahia, então por isso eu queria muito que o prefeito Assemineto fosse candidato, para realmente que a Bahia também pudesse experimentar os avanços na administração, da nossa prática política que Salvador vem experimentando nesses últimos tempos. Não dá para reescrever a história e não dá para trabalhar com hipótese, mas eu espero sim, certo, que em um futuro próximo o prefeito Assemineto coloque sim o seu nome à disposição para que nós possamos avançar e colocar novas práticas políticas, avanços para a administração da Bahia e do Brasil. Tem aqui o áudio de Andersoninho. Eduardo, nosso Bocão, nosso Vitor e toda a bancada aí do Se Liga Bocão. Quero parabenizar aí nosso deputado federal João Roma pelo belíssimo início de mandato aí em Brasília. Parabéns, João Roma, boa sorte. Aqui quem fala é Andersoninho, forte abraço. Também aqui a participação do ouvinte Adailton, faz uma pergunta, vamos lá. Boa noite, Vitor Pinto. Boa noite, deputado João Roma. Aqui quem vos fala é seu amigo Adailton. Deputado João Roma, eu queria desde já lhe parabenizar, né? Eu tenho acompanhado este início de mandato, tá? Não só do senhor, mas de vários parlamentares. E quero lhe parabenizar por um projeto de indicação sua de elevar o tempo, né, da carteira de habilitação para 10 anos. Então, são esses tipos de política pública que de fato a gente precisa, né? Que os nossos representantes, eu digo de modo geral, façam as políticas públicas que venham a beneficiar de fato a população. A gente está aí vendo essa discussão sobre a Previdência, né, social, a reforma da Previdência. A gente sabe que é preciso, né, ter essa reforma. O nosso país não vai resistir se não acontecer de fato uma reforma. Agora, eu queria também que o senhor comentasse a respeito desta reforma da Previdência e os pontos positivos que de fato não venha desfavorecer e atrapalhar a classe menos favorecida. Boa noite, deputado João Roma, boa noite, Vitor Pinto, Se Liga Bocão, toda a bancada. Um abraço. Boa noite, Adailton, obrigado pela pergunta. De fato, a gente tem se esmerado em Brasília para poder corresponder a todas as pessoas que nos encorajaram no último ano, que seguiram nossas propostas. Essa questão da carteira de motorista, a carteira nacional da habilitação, é fundamental porque muitas vezes o que se vê hoje é um peso exagerado da burocracia do Estado brasileiro em cima do cidadão. Certo? Sim, em outros países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, certo? O mecanismo para a renovação da carteira nacional da habilitação é mais simplificado, porque no Brasil a gente precisa redundar isso para muitas vezes apenas cobrar uma taxa, penalizar o cidadão não só com um dia de trabalho, certo? Quem está com trabalho fixo, tudo bem, pode até conseguir uma liberação, mas e quem é ambulante que está na rua, que tem que ficar ali no sinal vendendo capinha de celular e de repente tem que perder um
dia do seu ganha-pão para participar de um quesito meramente burocrático e ainda tem que pagar taxas altíssimas para o Estado. Eu acho que isso de fato é um absurdo, e o que motivou é justamente tentar diminuir, né, esse sufocamento do Estado brasileiro em cima do cidadão. Eu acho que a gente tem que inverter essa lógica. O cidadão tem que ter mais espaço, tem que ter a responsabilidade de sua cidadania, mas também tem que ter autonomia para poder avançar, tem que saber valer muito mais a sua responsabilidade do que um Estado que fica lhe tutelando. Em relação à Previdência, a Previdência saiu agora da CCJ, que eu faço parte, que é uma das comissões mais importantes da Câmara de Deputados. De fato, eu acho que da maneira como está a Previdência, não é de fato a mais adequada para o Brasil. Você imagina que mais de 95% das pessoas que se aposentam, Vitor, se aposentam com até 2 salários mínimos, certo? E menos de 5 pessoas ficam, na verdade, com a maior parte do bolo, com a maior fatia desse bolo, que são pessoas justamente que estão em cargos públicos, né, em estruturas, certo, que legitimamente avançaram durante seu tempo, mas que, poxa, tem hoje aposentadorias de 40, 50, 60 mil reais. Então eu acho um disparate no país como o Brasil, você comprometer, inclusive, que o governo possa honrar, certo? Não o governo, o Estado brasileiro, porque isso perpassa, né? Isso não é uma matéria do governo de plantão, isso é uma matéria do Estado brasileiro. O Lula fez reforma da Previdência, eu me lembro na época ainda o Zé Disseu atrás de ACM para conseguir votos para a reforma da Previdência de Lula. Dilma fez reforma da Previdência, e qualquer que fosse o presidente nesse momento ia ter que abordar o tema da Previdência. Para se abordar um tema desse, a gente está falando do futuro, não só nós, como das próximas gerações, o futuro do Brasil, certo? A expectativa que nós temos de desenvolvimento, geração de emprego, porque sem avançar a reforma da Previdência a gente não vai ter emprego. Então é muito sério tratar de uma matéria como essa, e precisa de fato muita coragem, tá? Mas assim como é incômodo esse assunto para alguém que está no seu emprego, certo? Sabendo se vai ficar mais um tempo ou não para se aposentar, imagine uma pessoa que está desempregada, e muitas vezes está desempregado porque o Estado não está conseguindo readequar suas finanças e retomar sua economia. Igualmente, certo? É uma grande injustiça. Então eu avancei positivamente na CCJ em relação a essa matéria, que segue agora para a comissão especial, e o que o meu partido, junto com demais outros em Brasília, atuou foi para que justamente o BPC e a aposentadoria rural não tivesse nenhuma penalidade dentro dessa nova reforma. Por quê? Porque o que observamos é que essa tem que ser uma reforma, sim, para acabar com privilégios, para se reordenar e repactuar a nação, mas que não podemos começar uma reforma como essa justamente nas pessoas que estão com mais ausência do Estado e que estão mais necessitadas nesse momento, como é o caso dos trabalhadores rurais e as pessoas que participam do BPC. Faltam apenas 10 minutos para as 7 da noite, 9 minutos agora, são 6h51, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Se Liga Bocão. Você chegar, a turma reunida, o DJ vai tocar sua música preferida, agitando a balada, e a bitucola tá no ponto, bem gelada. Que festa linda, isso é o que interessa, brindando com bitucola, você e o clima de festa. Que festa linda, isso é o que interessa, brindando com bitucola, você e o clima de festa. Beba com moderação. Em todos os momentos do seu dia, a Maratá traz o melhor que há para você. Desde o nascer do sol até a hora de descansar, em casa ou no trabalho, com os amigos ou com a família. Maratá é a certeza de que cada minuto será cheio do melhor sabor. Sabor que marca e torna cada instante surpreendente. Para um dia a dia mais especial, Maratá é o melhor que há. Nesta quinta-feira, tem mais um show de transmissão pelo Brasileirão. Bahia e Botafogo no Engenhão. Vamos torcer juntos, galera tricolor. No campo do seu rádio, a equipe primeiro lugar no Ibope segue a líder. Zé Eduardo, Márcio Martins, Ivanildo Fontes, Djalma Costa Lino, Marlos Costa, Edson Almeida, Manuel Lima Matos, Dito Lopes, Nilson Luiz, Anderson Matos, Zé Osvaldo, Cabelinho, Marcelo Carvalho e Paulo Germano Júnior. Itapuã FM Esportes. Oferecimento Pitu, viva a resenha, beba com moderação. Nova loja O Baratão em Mares,
Avenida Fernandes da Cunha, número 67, em frente ao Banco do Brasil. Vai pintar? Pinte na Vapt Blue. Vodka Slova, a melhor do Brasil. Mistura que eu gosto. Veda City é o melhor amigo da sua obra. E Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Tá tudo preparado, é só você chegar. A turma reunida, o DJ vai tocar sua música preferida, agitando a balada. E a pitucola tá no ponto, bem gelada. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com pitucola, você em clima de festa. Que festa linda, isso é o que interessa. Brindando com pitucola, você em clima de festa. Beba com moderação. Agora vem a melhor hora. A hora de falar da família Maratá, que possui uma diversidade enorme de produtos. Você encontra produtos para seu café da manhã, na preparação do seu almoço, no lanche da criançada e até no seu jantar. Temos uma linha completa de produtos de altíssima qualidade. Você encontra nos supermercados pertinhos da sua casa o maravilhoso cuscuz, os achocolatados, a mistura para bolo, o refresco em pó, o tradicional café, os sucos, a linha de molho pronto e uma verdadeira variedade de especiarias, como também a pimenta, o chá e muito mais. Conheça a nossa linha completa em maratá.com.br ou nas redes sociais @MaratÁOficial. Produtos de qualidade é Maratá. Esse sim é o melhor que há. Itapuã FM, tá estourado Itapuã. 6h54. Você está ouvindo o Se Liga Bocão aqui na Rádio Itapuã FM, comigo, Victor Pinto, na bancada Cíntia Kelly, aqui nos nossos estúdios, o nosso entrevistado, o deputado federal João Roma. Antes da gente tocar o barco com a nossa entrevista, tem matéria aqui no bnews.com.br. Sem acordo com empresários, sindicatos rodoviários relata, greve se aproxima. Aconteceu na tarde de hoje uma reunião entre rodoviários e empresários realizada na sede da Superintendência Regional do Trabalho. O vice-presidente da entidade, Fábio Primo, afirmou ao BNews que a categoria pretende realizar uma assembleia na próxima semana. Abre aspas. Vamos fazer a assembleia com uma grande passeata na cidade. Infelizmente, tem uma greve se aproximando. Não conseguimos ver uma luz no fim do túnel, relatou Fábio Primo. Ele ainda disse que os empresários mantiveram a proposta de 2,7%, quando os rodoviários pedem 8%. Informação aqui do bnews.com.br, também informação do trânsito. Lembrar você aí, pelo Núcleo de Operação Assistida da Transalvador, Avenida Frânio Peixoto, sentido Paripe, trânsito congestionado, como também a Avenida Ademar de Barros, sentido Garibaldi, e a Rua Frederico Costa, sentido Arena Fonte Nova. Cíntia Kelly, pergunta para o deputado federal João Roma. Deputado, eu li recentemente uma matéria, se eu não me engano, no Bahia Notícias, falando da articulação de Léo Prates à Prefeitura de Salvador. Falando que ele tem se articulado com vereadores, com lideranças em vários bairros aqui da capital. E aí eu queria saber do senhor, Léo Prates, e se fala muito que tem, obviamente, o sucessor natural Bruno Reis, mas também vem aí correndo por fora Léo Prates, caso Bruno Reis não emplaque, caso lá na frente o próprio prefeito ACM Neto veja que não tem muita possibilidade para Bruno Reis. Eu queria saber do senhor, o senhor acha que Léo Prates, ele tem corrido mais, tem tentado fortalecer o nome mais do que o próprio Bruno Reis para a sucessão aí do prefeito ACM Neto? O que me deixa feliz, Cíntia, é que fazendo parte do grupo do prefeito ACM Neto, eu vejo que nós temos muitas opções, né? E o prefeito ACM Neto, além de ter administrado muito bem a cidade de Salvador e está fazendo isso de forma magistral, ele também tem lançado nomes públicos, né? Tem lançado talentos na vida pública brasileira. Então, tanto Bruno Reis, que foi de sua equipe, como Léo Prates, e tantos outros, né, são de fato revelações dessa mesma matriz de trabalho, certo, encabeçada pelo prefeito ACM Neto. O Leonardo Prates, ele é um talento na política, ele foi meu vice-presidente na juventude do PFL Jovem, e Leonardo sempre foi muito dedicado ao trabalho, tem uma sensibilidade muito grande, atento, trabalhador,
ele acorda muito cedo, ele tem esse hábito, então não é à toa que muitos de nós, a gente quando acorda já tem mensagem de Léo Prates, né, comentando algum tema, alguma matéria jornalística. Então ele é 100% dedicado à vida pública, então isso é muito positivo, ter uma pessoa não só talentosa, mas também que está extremamente dedicado, certo, à atividade pública. Léo, sem dúvida, mostrou seu talento já como presidente da Câmara Municipal de Vereadores e hoje como secretário da Sempre, certo, nessa área que ele tanto tem afeição, que ele tanto tem uma aproximação, né, especialmente tratando da questão das pessoas com os portadores de deficiência e tantos outros setores. Eu sei que Leonardo vai ser uma revelação ainda também nessa nova missão no Executivo e é um dos nomes muito fortes, sim, para a sucessão do prefeito Assemineto. E ele está mais forte do que Bruno Reis hoje? Aí já é outra matéria. Tô perguntando na sua avaliação. Bom, como eu comentei antes, eu enxergo que Bruno Reis hoje ele encabeça a fila. Né? Bruno Reis, por seu vice, ele encabeça? Não, só por seu vice. Olha, a política não é um retrato. A política é um filme que a gente vai aí misturando as vidas, as histórias de cada um. Então Bruno Reis, ele tem uma história de vida muito bonita, certo? Ele se dedicou muito ao projeto, ele talvez tenha sido o primeiro assessor do Assemineto na vida pública. Ele mostrou que tem talento eleitoral, ele é uma pessoa que tanto funciona bem na parte burocrática como nas ruas da cidade, ele dialoga bem com vários setores, ele é um político de articulação rápida, fluido, certo? E é um bom gestor. Então, por todos os episódios, né, até pela a não saída, né, a não renúncia do prefeito Assemineto ano passado para ser candidato a governador, por ser o vice-prefeito Neto, ele, como eu disse, eu acho que ele encabeça a fila, certo, dos possíveis sucessores do prefeito Assemineto nessa gestão. Por não ter saído, Neto ficou com uma espécie de dívida com Bruno Reis, porque se falava, a Neto poderia sair e Bruno assumir a prefeitura. Olha, eu acho que não pode ter conta corrente, né, na vida pública nesses gestos, mas conhecendo o prefeito Assemineto, sem dúvida, até pela dedicação do vice Bruno Reis, ele quer sim, eu acho que ele no íntimo deve ter sim um carinho especial para ver Bruno Reis também brilhar na vida pública em um espaço maior. Como eu disse, né, muitas vezes não são as vontades pessoais, nem o talento individual de cada um dos candidatos, mas hoje Bruno Reis encabeça essa fila, está capacitado, está trabalhando no dia a dia da cidade, no cotidiano, ele faz parte dessas transformações, ele é de fato a pessoa que está ao lado do prefeito Assemineto nesse dia a dia, então óbvio que ele está encabeçando essa fila. Rapidamente, só pra gente encerrar, a participação de Cabelinho aqui da Itapuã FM. Vitor, boa noite para você, boa noite Cíntia Kelly, boa noite aí para toda a nossa equipe do programa Se Liga Bocão e um abraço aí também aos nossos ouvintes. Falamos ao vivo nesse exato momento aqui da região da Avenida Bonocô, no comecinho aqui da Avenida Bonocô, e para quem vai pegar a Bonocô nesse momento, vai pegar sim uma retenção muito grande. Essa retenção já começa desde lá do Dique do Tororó para quem vai pegar aqui a Avenida Bonocô sentido ACM, como também sentido BR 324. Já no sentido contrário, Avenida Bonocô sentido centro, fluindo totalmente livre. Nesse momento também região das Sete Portas livre para quem vai pegar o Aquidaban, como também para quem vai pegar sentido Rótulo Abacaxi, totalmente livre nesse momento nas Sete Portas. Já na região do Aquidaban está acontecendo uma obra, né, embaixo ali do viaduto, mas também nesse momento na região do Aquidaban, trânsito totalmente livre, mesmo com essa obra que está acontecendo ali naquela região. Vou ficando por aqui e volto amanhã dentro do programa Se Liga Bocão. Abraço para você, Vitor, e a todos que nos ouvem. Beleza, Cabelo, tempo estourado. Amanhã mais Se Liga Bocão aqui para você. Obrigado, deputado, Cíntia Kelly, e a todos que nos ouvem, e na Sombra do Poder no bnews.com.br, acessa aí. Um forte abraço, tchau, tchau. 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 Um forte abraço.